Oi, Amanda, a partir de quando e onde os interessados devem acessar esse resultado? Conta pra gente. Oi, Adriane, muito bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando o Manhã no Ar. Olha só, os alunos, eles já podem checar essas notas a partir de amanhã, viu? Adriane, as consultas, elas só poderão ser realizadas individualmente. Esse candidato, ele precisa entrar no site enem.inep.gov.br. No momento que esse candidato for acessar essa página, ele precisa inserir o CPF dele e também a senha, Adriane, aquela senha que foi cadastrada no momento da inscrição. No momento que esse candidato inserir essa senha, ele já vai poder consultar e saber se ele conseguiu pegar uma boa nota, viu? Agora é importante citar que aqueles candidatos que esqueceram a senha, Adriane, eles precisam correr, viu? Com antecedência. O INEP, ele sugere que esse candidato entre imediatamente no site, lá terá uma observação, justamente para ele recuperar essa senha. Agora, essa senha também, ela vai dar acesso ao sistema de seleção unificada, viu? Que já vai estar disponível a partir do dia 29 deste mês. Através dessa senha, o candidato já vai ter a possibilidade de consultar esse processo, viu? Agora é importante enfatizar que o Enem é uma porta aí, né? Uma oportunidade justamente para os candidatos que desejam aí conseguir vagas para a rede pública do ensino superior, ainda mais aqueles alunos que não conseguem, não têm condições de pagar uma faculdade pública. Agora sim, Adriane, esse candidato, ele precisa ter pegado mais de 400 pontos e não ter zerado na redação. Às vezes o aluno consegue uma boa pontuação, mas acaba zerando nesta redação, temida redação. Muitos alunos acabam se desclassificando por conta disso. Ou seja, o candidato precisa ter pegado mais de 400 pontos e também não ter zerado na redação. A partir disso, ele já pode se inscrever nos programas, viu, que já vão estar disponíveis a partir do dia 29 deste mês, o SISU e também o ProUni. Adriane. Obrigada, Amanda, pelas informações. O SISU é o processo de entrada nas universidades públicas, né? Quando você utiliza a nota do Enem como se fosse o vestibular dessa universidade. E cada universidade determina quanto da prova isso vale ou se vai ser analisada a nota integral. Já o programa ProUni, o Programa Universidade para Todos, é para as universidades particulares. É a concessão de bolsas parciais ou integrais para que você curse o ensino superior com a nota que foi obtida na prova do Enem. E o Jornal A Crítica de hoje destaca: Previdência, bancada do Amazonas em cima do muro. A maioria dos deputados e senadores do Amazonas afirma que ainda não sabe como vai votar na proposta de reforma da Previdência, cuja análise está prevista para o dia 9 de fevereiro. Para ler essa e outras reportagens completas, você pode baixar o aplicativo A Crítica Digital no seu celular ou tablet. Os sistemas estão disponíveis para o Android, sistema Android e sistema iOS. Cadastrando, você ganha um mês de assinatura grátis para ter esse aplicativo e todas as informações. E agora a gente vai ao vivo para a interação com a FM O Dia, onde estão Cleiton Pascarelli e Nayandra Amorim. Olá, um ótimo dia para vocês. Alô, Adriane, bom dia. Oi, Adriane, bom dia, tudo bem? Tudo bem. A gente acabou de mostrar aqui no Manhã no Ar a capa do jornal A Crítica, que fala sobre essa indecisão ou indefinição da bancada do Amazonas em relação à quantidade, ao voto, né? O voto da reforma da Previdência, que está previsto para acontecer já logo no próximo mês, e até agora apenas um deles se posicionou, né? É isso mesmo, Adriane. Dia 19 de fevereiro vai ser votada a reforma da Previdência. Alfredo Nascimento já disse que vai votar contra a reforma da Previdência e Vanessa Graziotin também já antecipou o voto dela, disse também que vai votar contra a reforma da Previdência. Os outros parlamentares da nossa bancada federal disseram que ainda precisam analisar, que ainda o projeto da reforma da Previdência ainda precisa ser melhor analisado, precisa melhor aprofundado. Declararam que, de fato, realmente a reforma é fundamental para o país, mas que ainda existem pontos aí no projeto que devem ser melhor discutidos e também questionam essa questão da votação há menos de um ano das eleições deste ano. Enquanto isso, aliados do governo Temer correm ali pelas laterais, tentam aí negociar, tentam convencer aí os partidos a votarem com a reforma da Previdência, né, que garantem que é necessária para ajustar, para equilibrar as contas públicas do país.
É algo bastante polêmico, né? Vem sendo discutido há algum tempo. E se os próprios parlamentares, que têm essa função de representar a sociedade e votar favorável ou não a essa reforma, se eles ainda têm dúvidas às vésperas, imagina a população que vai ser afetada diretamente e não tem tanto acesso à informação como eles, né? Exatamente. Agora, as pessoas precisam ficar de olho nesse cenário, precisam ficar atentas a como se mobilizam os parlamentares lá em Brasília, porque quem colocou esses parlamentares lá em Brasília foi a população, foi o amazonense, né? Por maioria de votos. E qualquer decisão que eles venham a tomar, seja favorável à mudança, seja contrária à mudança, vai impactar diretamente na vida do cidadão. Por quê? Pra você ter uma ideia, a proposta da Previdência é que aumente a idade mínima para aposentadoria. Os homens só vão poder se aposentar a partir dos 65 anos. As mulheres a partir dos 62. Me diga, é justo? E aí, vale a pena? Então é por isso que você precisa estar de olho. Como é que o deputado federal que você votou vai decidir lá na Câmara Federal? Como é que o senador que você votou vai justificar o voto dele lá no Senado Federal? Fique de olho, porque aí você vai analisar se ele está votando de acordo com o que é bom para você realmente ou não. Então, Adriane, fica aquela discussão, porque de um lado, há os aliados que falam assim, não, a reforma da Previdência é de fato necessária. De outro, os políticos falam assim, é necessária, mas não da forma como ela está sendo votada, não da forma como o projeto está sendo apresentado. Mas o que a gente sabe, na verdade, é que os parlamentares estão em cima do muro, porque por se tratar de um ano eleitoral, eles sabem que a reforma é uma medida impopular e não querem aí como é que se diz? Não querem aí se comprometer. Além de não querer se comprometer, de se expor negativamente durante um período eleitoral, eles também usam isso para barganhar, né? Para conseguir moeda de troca com o governo federal, porque a gente já está acostumado que isso tenha acontecido por lá. Então fica fazendo aquele jogo duro, fica dando uma de difícil para ganhar algum benefício direto. E aí sim decide se vota do lado de cá ou do lado de lá. A gente vai continuar acompanhando essa situação, mas agora a gente fala de Manaus, especificamente do centro da cidade. O Zona Azul finalmente vai sair do papel. Nossa. Tudo indica que sim, né? Tudo indica que sim. Olha, desde agosto de 2015 que se fala, né, do Zona Azul, que vai se implantar e que se fechou, inclusive, uma parceria, um convênio com uma empresa para administrar os estacionamentos públicos na região do centro da cidade. Bom, o que a prefeitura diz é que a partir de agora já está valendo ali, principalmente na Avenida Eduardo Ribeiro, né? E que até o dia 17 de fevereiro vai ser uma questão mais educativa. Você está vendo imagens ao vivo, quem está no Manhã no Ar, acompanhando pela TV A Crítica aí, está vendo imagens ao vivo do drone da Avenida Eduardo Ribeiro aí, né? As imagens mostram um trânsito muito tranquilo nessa área. E quem está aqui na Rádio FM O Dia, fica só a informação de que o trânsito, por enquanto, no centro da cidade está ótimo e tem vaga para estacionar bastante, né? Inclusive agentes do Manaus Trans nessa área. O que se sabe é que até o dia 17 de fevereiro tudo vai ser educativo, as pessoas vão instruir como vai funcionar. Depois, aí vai se tornar mais rígido. Segundo informações da prefeitura, foram instalados aí sensores que deverão medir o momento em que os carros estacionarem, né, para que avalie-se aí qual vai ser o tempo que o carro vai permanecer ali e quanto vai ser a taxa que vai se pagar pelo estacionamento público. Aí a gente vai ver como é que vai funcionar tudinho mesmo e se vai dar certo o Zona Azul. É bom lembrar que em cidades como Petrópolis, no Rio de Janeiro, Fortaleza, no Ceará, atividades como esta já funcionam normalmente, mas lá são ex-flanelinhas, digamos assim, né? São pessoas que vendem os cartões com o tempo determinado. Aqui vai ser eletrônico. Logo mais às 11 da manhã, como o Cleiton já antecipou, vai haver aí essa inauguração, essa implantação da fase de testes. E aí a gente vai saber de fato como é que o Zona Azul vai funcionar. Porque o projeto prevê a implantação desses sensores, né, nas vagas de estacionamento. Mas como vai ser feito esse pagamento? Como é que eu vou lá para o centro da cidade, vou estacionar meu carro? Como é que vai ser feita aí? Como é que vai ser feito esse pagamento? Como é que vai de fato funcionar esse projeto?
Todos esses questionamentos nós vamos responder logo mais no jornal A Crítica na TV. Nós vamos trazer todos os detalhes, vamos mostrar como é que como é que foi aí essa implantação, toda essa celeuma aí que girou em cima do Zona Azul, porque afinal são 3 anos de atraso. O projeto foi anunciado em agosto de 2015, só agora parece que vai sair do papel. Então, como de fato o Zona Azul vai funcionar, a gente vai mostrar logo mais na Crítica na TV, logo depois do Cidade Alerta Manaus. E esse projeto Zona Azul, esses 3 anos, foi só da última licitação. Exatamente, que só definiu, da última licitação. porque o projeto é de quando o Amazonino Mendes era prefeito da cidade. Na verdade, ele já vem sendo discutido desde antes de Amazonino, desde Serafim. Então, pelo menos 3 prefeitos passaram debatendo isso e não saía do papel. E a gente vai verificar como vai funcionar na prática, né? E tem algumas questões que são bem curiosas. Por exemplo, essa questão de como vai funcionar o pagamento. Se você vai ter que pagar 2 vezes para o sistema e para o flanelinha, porque a gente não sabe o que vai acontecer com eles. O centro é cheio de flanelinhas ali naquela região. Como vai ser feito o controle de tempo, porque é um estacionamento rotativo e você tem um tempo para ficar naquela vaga. Quando der o seu tempo ali, você tem que sair daquela vaga e procurar uma outra vaga se pretende continuar no centro da cidade. Então, são várias questões que ainda precisam ficar muito claras para a gente, por isso a necessidade também desse período educativo, para que a população se acostume. O novo, ele sempre assusta, né? Ele sempre causa dúvidas. Então, a gente vai ficar acompanhando e tentando esclarecer ao máximo como, de fato, vai funcionar o Zona Azul aqui na cidade, porque é um projeto que já está há muito tempo e que agora parece que vai sair. A gente traz os detalhes no Cidade Alerta com Cleiton e com a Nayandra Morim, numa Crítica na TV. Ótimo dia para vocês, para os ouvintes da FM o Dia. Obrigado, Adriane. Obrigada, Adriane. Até amanhã. Até lá. Bom dia. Agora vocês... E o enterro do amazonense, que foi vítima de latrocínio na Venezuela, aconteceu em Manaus. Familiares e amigos prestaram as últimas homenagens e agora esperam por justiça. Amigos e familiares chegaram cedo aqui no cemitério Parque Tarumã para se despedir de Amaury Castro da Silva, de 47 anos. Essas pessoas vieram prestar suas últimas homenagens à vítima que foi morta em uma emboscada nas proximidades de São Félix, na Venezuela. Amaury era gerente administrativo do táxi aéreo da empresa Rico e estava indo para a Venezuela de férias com a família. Estava acompanhado da esposa e dos seus 2 filhos. Ele foi morto com um tiro no peito. O corpo dele chegou na capital amazonense na noite de segunda-feira e foi velado na manhã desta terça-feira. O corpo dele chegou aqui no cemitério por volta do meio-dia e agora os familiares estão se despedindo da vítima, que era bastante querida, viu? No momento, os familiares não quiseram falar com a imprensa. O sentimento é de saudade e de muita revolta. Ninguém merece morrer dessa forma, brutalmente, né? Tem que haver justiça. A Amaury era uma pessoa maravilhosa. Nem ele, nem ninguém merece morrer dessa forma. Que o país tome uma atitude para que isso não venha acontecer com outras famílias. Agora são 6h55, a gente continua falando sobre esse assunto. A crise na Venezuela, que tem resultado no aumento da criminalidade naquele país, principalmente contra turistas, é o tema da nossa entrevista de hoje. Como a gente acabou de ver, no último sábado, o amazonense morreu ao tentar fugir de uma emboscada de criminosos que tentavam assaltar os integrantes de um comboio de carros que ele fazia parte. Esse e outros casos acenderam um sinal de alerta sobre a falta de segurança naquele país. Para explicar o motivo dessa crise social, econômica e política na Venezuela, a gente recebe aqui no estúdio do Manhã Anual o presidente da Comissão de Relações Internacionais da OAB, Elson do Carmo. Seja muito bem-vindo ao programa, um ótimo dia. Bom dia, Adriane, bom dia aos telespectadores. Para muita gente que não costuma acompanhar os noticiários nacionais e internacionais, a morte do Amaury acendeu esse alerta, mas também deixou várias dúvidas do que está acontecendo na Venezuela. Vamos começar explicando para as pessoas que estão em casa o que está acontecendo por lá, qual é a atual situação no país vizinho. Adriane, antes de iniciar essa explicação, eu queria uma breve solidariedade à família do Amaury, né? Deixou esposa, um casal de filhos, enfim, acima de tudo uma preocupação com a família enlutada, né? E a nossa solidariedade. O que ocorre na Venezuela já há um bom tempo é uma crise política. Para que o telespectador tenha uma ideia, a economia venezuelana ela se assenta quase que totalmente, eu diria, em cima
dos derivados de petróleo. A Venezuela hoje, há muito tempo, possui a maior reserva de petróleo do mundo. Até 4 anos atrás, o barril de petróleo estava cerca de $130. Ele teve uma queda bruta, uma queda radical, e está custando 38. Então isso abalou a economia venezuelana. Abalando a economia, é evidente que gerou um caos social, desemprego e uma crise política, fruto do falecimento do Hugo Chávez, da ascensão do Maduro e a oposição tentando aquela disputa política que nós conhecemos, e isso gerou esse caos que nós estamos observando, infelizmente, que nós, da Comissão de Relações Internacionais, torcemos para que seja resolvido da forma mais rápida possível. E essa crise política, social e econômica afeta diretamente o país em vários sentidos, principalmente na geração de emprego e renda. Um salário mínimo hoje na Venezuela está em torno de $3. Um quilo de frango também. Então imagina só, para você conseguir um salário mínimo é o mesmo valor de um quilo de comida, né? Então é uma situação bastante grave, com um índice de inflação em torno de 1.600%. Isso afeta diretamente aquela população daquele país que começa a tentar, inclusive, fugir de lá para ter uma qualidade de vida maior. Adriane, você é garotona, mas quem tem a minha idade ou um pouco mais, lembra que na época do governo Sarney, a inflação brasileira era galopante. Nós comprávamos hoje um quilo de arroz, amanhã já estava outro preço, né? E nenhum país consegue ter paz num ambiente desse. Hoje a Venezuela tem a segunda maior inflação do mundo, só perde para o Sudão do Sul, um país no centro da África. Isso gera transtornos cotidianos, né? Essa semana, na verdade, dia 11 e dia 12 de janeiro, houve uma negociação de paz na República Dominicana envolvendo o governo Maduro e a oposição. Esse ano estão previstas eleições venezuelanas em dezembro. O que se espera é que a política que dá o direcionamento de todas as outras ordens seja resolvida de forma mais rápida possível, que o ambiente de paz volte a reinar no país, né? Brasil e Venezuela estão com as relações fragilizadas? Sim, por conta de escolhas políticas, depois do impeachment da presidente Dilma, houve, de certa forma, um posicionamento duro do governo Maduro em solidariedade à presidente Dilma. Isso fez com que as nossas relações diplomáticas não estão rompidas, pelo contrário, continuamos com relações diplomáticas, mas o que ocorreu? Houve expulsão, não foi nem expulsão, o governo venezuelano convidou o embaixador brasileiro a se retirar de Caracas e, como uma forma de retorção, uma reciprocidade, o governo brasileiro fez o mesmo com o embaixador venezuelano. Isso estremeceu as relações. Agora, existe, na verdade, no âmbito diplomático, tentativas de recompor isso o mais rápido possível. Somos países irmãos, vizinhos, e quanto mais próspero um se tornar, melhor para o outro. O Itamaraty recomendou, depois da morte do Amaury no último sábado, que os brasileiros só se desloquem à Venezuela em caso de necessidade, por conta dessa insegurança causada pelas crises, né? Essa recomendação era necessária ou foi uma nota extremista? Veja bem, na Comissão de Relações Internacionais, nós primamos pela integração dos países, principalmente dos países panamazônicos e dos países em geral, né? É interessante, o telespectador tem que entender o seguinte, existe um órgão das Nações Unidas chamado UNODC, que trabalha a questão de drogas e crimes. Dos 15 países mais violentos do mundo, 10 estão na América Latina, o Brasil está incluso nisso. Se você pegar a recomendação do Ministério das Relações Exteriores de qualquer país europeu desenvolvido, do Canadá, dos Estados Unidos, eles não recomendam a vinda ao Brasil também. Para o telespectador ter uma ideia, a Venezuela, o número de mortos por cada 100 mil habitantes é alto, tal qual o Brasil. A Venezuela gravita em torno de 50, o Brasil 30. Alguns estados brasileiros, como Sergipe, Rio Grande do Norte, são estados belíssimos. A taxa chega a 67 mortos por 100 mil habitantes, superior à taxa venezuelana. Então,
como você citou, eu acho que é uma medida mais extremista do Ministério das Relações Exteriores, fruto do ocorrido com o Amauri, né? Que a gente deve ser solidário à família, eu volto a realçar isso, mas lembrando que a América Latina possui países perigosos e que geram esse transtorno. Isso não é algo que toca somente a Venezuela. A Venezuela está, sim, passando por uma crise política e econômica extremamente forte. Eu estive recentemente na Venezuela, agora no último mês, e fui de avião. E não vi nada de violento. Que bom, Adriane, que bom que você relata isso, porque eu tenho 2 amigos que estão agora lá na Venezuela. Estava conversando com o Cleiton Pascarelli na rádio, o tio dele está na Venezuela. Você não viu nada, esses meus amigos estão curtindo. Vários brasileiros e turistas estrangeiros venham ao Amazonas, ao Rio de Janeiro, a São Paulo, ao Rio Grande do Sul, e também não veem nada. Outros são vitimados por assaltos, por bala perdida, por arrastão. A gente não pode dizer que isso é a tônica. Acima de tudo, eu chamo a atenção ao telespectador, o venezuelano é um povo extremamente educado, cortês, muito simpático, tal qual nós temos características parecidas. Então, a gente não pode aceitar essa etiqueta de um país de pessoas não cordiais, pelo contrário, são pessoas decentes, como você acaba de relatar, as tuas férias. Eu não vi nada de violento ou senti sensação de insegurança durante a estadia por lá. O que percebi foi, de fato, um caos social, muitas pessoas passando necessidade e do quanto a presença dos brasileiros, principalmente dos manauaras, acaba movimentando a economia do país vizinho. Minimiza essa dor, né? Você Isso. investe. O turismo é algo fantástico. Agora, muita gente relata desses problemas de insegurança nas estradas. Você foi de avião? De avião. Esse Se eu seria fosse, o eu iria problema? de avião também. Veja bem, eu já fui 2 vezes à Venezuela, nunca fui de carro, né? O que amigos relatam é que a partir da fronteira é um tapete, as estradas são perfeitas. Eu cheguei a andar nas cercanias de Caracas de carro, né? As estradas venezuelanas, sem sombra de dúvida, são melhores do que as nossas estradas. Infelizmente, eu adoraria que o Brasil tivesse estradas excelentes também. O que se recomenda é que viajem em comboio, não viajem a partir das 17 horas, tal qual se recomenda no Brasil. Há furtos de cargas diários no Brasil, né? Então, quanto mais você viajar na luz do sol, melhor, né? É o que eu diria para quem planeja férias para a Venezuela, fazer o mesmo, né? E tem uma questão que você deve ter passado por isso. Está havendo, fruto dessa inflação estratosférica que a Venezuela passa atualmente, está havendo uma diferença imensa do câmbio oficial para o câmbio turismo. Uma das formas de segurança para o turista que se dirige lá é não andar com dinheiro, use o cartão de crédito, tenha um dinheiro mínimo para as compras iniciais, só que a diferença do câmbio é tão grande que ele prefere se arriscar e ir para o câmbio negro, né? E aí fica com um bolão de dinheiro, né? Isso aí atrai os meliantes, né? Como atrai meliantes em qualquer lugar do mundo, que vai ver uma pessoa com um bolão de dinheiro, vai ser atraído. Então, uma das formas para evitar isso, para ter umas férias como foram as tuas, é evitar andar com dinheiro. Usa cartão de crédito. Inclusive, as agências de turismo brasileiras que atuam lá na Venezuela estão oferecendo para os clientes cartão de débito, né? Você compra em dólar ou em real, eles fazem um depósito em bolívar nesse cartão de débito e você faz as compras, não precisa andar com grandes montantes, né? Usa só o dinheiro básico para pagar táxi, entre outras coisas, mas mantém esse mecanismo para não ter que andar, porque a quantidade, o volume de dinheiro é muito grande, né? R$1 está em torno de 8.000 bolívares, né? Se você compra dólar e viaja, que é o que a maioria das pessoas tem feito, vai para 70 a 100 mil. Então, uma diferença absurda, é uma diferença muito grande. Então, você entrega $1 e ganha 70 a 100 mil bolívares. É muito dinheiro e, claro, se você andar com todo esse montante, vai ser um atrativo para quem está num período de crise e para quem está mal intencionado também, né? Com certeza, Adriane. Isso aí é fundamental. E férias é um momento de descontração. Eu tive relatos de alguns brasileiros que, ao trocarem essa quantidade, se abanam como se fosse leque e tal.
até em tom de brincadeira, mas isso aí chega a ser humilhante para pessoas que estão em momentos de dificuldade, né? Existe uma previsão de melhorar essa situação na Venezuela ou é algo que está bem fora de uma expectativa recente? Eu adoraria que fosse muito breve, né? Eu acho que os nossos irmãos fronteiriços, nossos irmãos da América do Sul, quanto mais eles prosperarem, melhor para nós também aqui no Brasil. Nesse momento, essa semana, como eu falei, teve uma negociação de paz entre o governo Maduro e a oposição lá na República Dominicana, em São Domingo. Amanhã, dia 15, quinta-feira, vai ter uma segunda rodada de negociações. Há uma previsão de antecipação das eleições venezuelanas. Elas ocorrerão provavelmente em dezembro. A oposição, no primeiro momento, queria antecipação das eleições, mas parece que agora está pensando se vale a pena ou não. O que ocorre é que o governo Maduro, quer uns gostem ou não, ele tem 35% pelo menos de aceitação popular, o nosso tem 7%. Se as eleições fossem nesse domingo agora, o Maduro seria reeleito, com observadores internacionais, com a Fundação Carter presente, é uma escolha da população. Então, a oposição pensa talvez numa estratégia de sangrar um pouco mais o Maduro, deixar um pouco mais para frente, e isso vai retardar o reequilíbrio econômico venezuelano, não tem a menor dúvida. Até aqui a gente falou das pessoas que saem do Brasil com destino à Venezuela, normalmente uma viagem de turismo para o Caribe venezuelano. Agora tem o fluxo oposto, né? As pessoas que têm vindo para o Brasil, principalmente para Roraima e também para o Amazonas. Isso acaba criando um problema social também no Brasil. Somado aos nossos problemas domésticos já, né? E eu costumo dizer aos meus alunos de Relações Internacionais, de Direito, que muitas vezes nós pegamos exemplos muito distantes, quando em casa nós temos, nossa residência, nós temos exemplos que servem de parâmetro. O Brasil é um país que tem ainda um percentual grande de miseráveis. Só para o telespectador ter uma ideia, Adriane, o IDH brasileiro está em 79, a posição do Brasil de 193 países. O da Venezuela está em 70, 71. Eles têm um índice de desenvolvimento humano melhor do que o nosso. Só que como eles estão com uma crise econômica imensa, fruto de escolhas políticas e da conjuntura internacional também, está havendo essa onda de migração. Pessoas que chegam aqui em busca de emprego, talvez, nós ainda não temos estatísticas que comprovem isso, mas pode aumentar o índice de criminalidade nessas cidades, né? Muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esses esclarecimentos para a gente. Sempre um prazer, Adriane. Um abraço para você, um abraço a todos. O Elcio costuma participar das nossas entrevistas como cientista político. Hoje nós estamos recebendo aqui como presidente da Comissão de Relações Internacionais da OAB. E agora a gente faz um intervalo e na volta tem um quadro Na Ponta do Lápis, com dicas para você que quer poupar para atingir uma meta no ano de 2018. A gente traz ainda dicas de cursos de capacitação e muito mais. É um instante só, eu volto já.